para a nossa correção, né? Correção de história. E aí a gente vai corrigir a aula 1 e a aula 2. Páginas 10, 11, 16 e 17. Então, na página 10 e 11, vai pedir o seguinte, na primeira questão. Uma das teorias sobre como surgiram os seres humanos diz que as origens da humanidade traçam um caminho direto de que continente? Europeu, asiático, americano ou africano? Africano, né? Marco X. Segunda questão. Revisite os textos e responda com suas palavras. Então, vão olhar no texto do livro, mas também vão responder com as palavrinhas de vocês. Segundo a teoria mais aceita da origem do ser humano, é correto afirmar que o homem descendeu do macaco? Justifique sua resposta. Então, vocês vão lembrar que o homem não evoluiu do macaco, e sim que o homem, tanto o homem quanto o macaco, tem um ancestral em comum. E aí que seguiram caminhos evolutivos diferentes. Um foi subiu em árvores e se desenvolveu lá, e o outro mais terrestre, né? Terceiro, segundo o texto, o homem descende de que linhagem? A. Descende dos legatos. B. Do belo. C. Do homem. Ou C. Do homo. Do D. Do homo. Ou do E. Do monera. Vocês vão botar o quê? Descende da linhagem homo. Certo? Quarto, segundo a teoria que defende que o ser humano surgiu da África, pinte o quadro, o mapa, que representa corretamente essa ideia. Então, a África, ele surgiu da África e se expandiu para os outros continentes. Então, a gente vai pintar esse primeiro. Quinta questão. Os estudos que explicam a origem da humanidade. Letra A. Estão concluídos? Já sabemos traçar as origens da humanidade sem nenhum erro? Não. Estão quase concluídos? Falta pouco para sabermos traçar as origens do ser humano completamente? Também não. Não estão concluídos, pois falta encontrar o elo perdido? Não. E D. Não estão concluídos, uma vez que não param de surgir novas informações que podem modificar como entendermos o início do ser humano. A mais correta é a letra D. Sexto, sobre o processo evolutivo dos hominídeos, marque com um X o texto com a ideia correta. Então, vocês vão marcar essa primeira frase, que diz o seguinte: devemos lembrar que esse processo evolutivo não se deu rapidamente e que nenhuma espécie surgiu para apagar a que veio antes, sobrepondo-se a ela. Algumas espécies de homo, inclusive, até conviveram umas com as outras. Então, não foi uma mágica, onde veio uma espécie, depois sumiu outra e veio a outra. Eles chegaram até a conviver algumas com as outras, certo? E depois foram evoluindo e aí sumindo as outras. Vamos agora para a página 16 e 17. Mas antes, a Pro vai passar um vídeo para vocês relembrarem aí o que é a questão de fontes históricas, tá bom? Preste atenção no vídeo e depois a gente volta para a correção. Oi crianças, bom dia! Quando falamos de história, estamos sempre necessariamente nos referindo ao passado? Nem sempre. Sim, a história não é simplesmente contar os fatos que aconteceram há muito tempo. Através da compreensão do passado, podemos dizer alguma coisa sobre o presente. Sim, porque o que os historiadores fazem é interpretar o passado para poder explicar fatos atuais. Muito bem, Michael. Assim, entendendo como e por que as coisas aconteceram, vamos poder compreender melhor nosso presente e reconhecer quais são as origens de muitos dos nossos problemas. Como é que vocês acham que o historiador faz para investigar os fatos do passado? Utiliza fontes históricas. É verdade, Tiago. Fontes históricas ou documentos, que podem ser de diferentes tipos. Fontes materiais, orais, escritas e artísticas, ou gráficas. Certo. Além disso, eu li que também podem ser primárias ou secundárias, de acordo com o momento em que foram produzidas. As primeiras são as mais próximas à época que o historiador investiga. Por exemplo, a reprodução das inscrições gravadas em alguma tumba de faraó transforma-se em uma fonte primária nas mãos do historiador, na hora de estudar o Antigo Egito. Exato. Já as secundárias são as produções feitas por outros historiadores sobre algum tema em particular, como um livro que fala sobre o Antigo Egito. Muito bem.
E que outros recursos o historiador utiliza? As linhas do tempo, para ordenar os fatos que aconteceram no passado. E como é que ele faz isso? Qual é o começo da linha? Depende do que ele quiser encontrar e do calendário que utilizar. Se a linha é construída tomando como referência a era cristã, o ponto de partida será o nascimento de Cristo. À direita do ano 1, nascimento de Cristo, os anos serão contados com números positivos e à esquerda com números negativos. E para escrever alguma data anterior ao nascimento de Cristo, se usa a abreviatura AC. Se aconteceu depois do nascimento de Cristo, se utiliza DC. Os historiadores também concordaram em dividir o passado em idades históricas, para ordená-lo e estudá-lo com maior facilidade. Eu ouvi falar da pré-história. Também conta? Sim, Nath, mas essa forma de se referir ao período já quase não é utilizada pelos historiadores. Antes se dizia que a história começava com a invenção da escrita. Então, as sociedades que não conheciam a escrita não eram consideradas parte da história. Hoje também damos valor às sociedades ágrafas, isto é, as que não tinham escrita, já que produziram outras formas de comunicação. Os historiadores se juntaram durante o século XIX e decidiram dividir o passado em idades, escolhendo como único critério de divisão os acontecimentos europeus. Assim, o passado ficou fragmentado em diferentes idades: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa divisão foi feita para poder analisar ordenadamente os fatos do passado. Professor, os historiadores trabalham com os antropólogos, não é? É isso mesmo, Nádia. Para analisar a história antiga, por exemplo, a vida dos primeiros seres humanos, geralmente se formam equipes de trabalho e os historiadores trabalham com arqueólogos e antropólogos. Os antropólogos trabalham em diferentes lugares arqueológicos, escavando para desenterrar restos e tragam dados para a reconstrução do passado. Os objetos encontrados são registrados e analisados com o método do carbono 14, que permite saber a data dos restos materiais. Medem-se as partes de radioatividade que a matéria encontrada contém e que foi diminuindo lentamente desde a morte do ser vivo. Assim é reconstruída a história de muitas sociedades, mesmo que não tenham deixado nada escrito. Tiago, você não sabe como era bonito o lugar que visitei com minha família, a Cova das Mãos, na Argentina. Fomos a muitas cavernas que tinham pinturas rupestres, feitas pelos homens e mulheres que, segundo o guia turístico que nos acompanhava, explicou para a gente, viveram durante o Paleolítico. Agora eu posso entender mais sobre a vida dos primeiros seres humanos há milhões de anos. E pensar que os que pintaram essas cavernas viviam nelas é fabuloso. Os primeiros seres humanos tiveram que passar por muitos problemas para viver. Então, as fontes históricas, vocês entenderam que pode ser o quê? Materiais, né, e tudo mais, é o que vai fazer com que os historiadores, através dessas fontes, vão achar as informações do passado, né, e passar para a gente o que é que tem a ver, e também contribuir para o presente e o futuro. E aí, na primeira diz, responda. Fontes históricas são importantes meios de obter informações. Sejamos nós profissionais ou não. De que maneira essas fontes ajudam quem não é pesquisador? Aí vocês vão colocar que as fontes históricas, as fontes documentais servem de guia para pesquisas por parte de quem quer que seja, para entender mais sobre a história social de sua comunidade, seu país e demais contextos. Mas vocês podem ter colocado de outra forma. O importante é que vocês vejam que está parecida. Bem, a que tipo de fonte histórica você recorreria caso quisesse escrever sobre a história de sua cidade? Aí existem várias fontes. Fotografias, depoimentos de moradores, né, mais antigos aqui, jornais antigos, né, documentários, como tem na internet, né? Se eu quiser saber do Petrolina, tem várias coisas. Segundo, observe e classifique os diferentes tipos de registro apresentados. Escrevendo D, se for documento, O, se for objeto arqueológico, C, coleção e T, tradição oral. Então, nós temos aqui um monte de jornal. Então, aqui vai ser o quê? Documento. Vou colocar D. Aqui uma pessoa entrevistando a outra. No livro de vocês está mais clarinho.
tradição oral. T. Aqui uma certidão de nascimento, documento. Aí aqui nós temos os objetos, botar O. C, pode colocar uma coleção, que é uma pintura, uma fotografia. E aqui, O, temos um objeto também. Bota o O de objeto arqueológico. D-O-T-C-D-O. Terceiro, escreva outro exemplo de cada um dos tipos de registro apresentado. Então, vai colocar um exemplo de documento, de objeto arqueológico, de coleção e tradição oral. Quarto, dentre os objetos apresentados, circule quais são os arqueológicos e justifique a importância de preservá-los. Então, vamos circular este primeiro, o terceiro, que é esse ferro antigo, e esse conjunto de talheres, e esse conjunto aqui de vasos. Então, 3, né? Aí vocês vão colocar que todos esses objetos classificados como arqueológicos podem ser utilizados para reconstruir e entender fatos históricos, né? E se a gente não preservar direito, a gente pode perder parte da nossa história, né? A geração futura não vai saber, não vai entender, não vai ter oportunidade de ver esses objetos. Então, meus amores, finalizamos nossa correção, corrija com atenção, certo? E realize sempre a atividade. Beijos!